Gente, a paz de Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão sobre algo muito profundo que o Espírito Santo falou comigo, assim, na minha rotina, no meu dia a dia. E são os momentos mais incríveis que ele fala comigo, detalhes que ele me mostra, né? Geralmente são durante os meus afazeres diários. Não sei se com você é assim. E meu marido, ele tava mexendo na fiação do chuveiro, e aí tem uma parte de cima do chuveiro que fica bem alta, e eu nunca parei pra ficar olhando lá pra cima, sinceramente, que é tudo tão corrido. E aí, quando ele foi mexer, eu fiquei olhando de longe e vi que aquela parte de cima tava muito suja, tava assim, encardida. Eu pedi a ele, que já que ele tinha desligado a resistência, eu falei, dá uma limpeza pra mim aí em cima. Quando ele passou a mão, não saiu nada, continuou sujo. E ele falou, amor, isso não vai sair, isso vai continuar sujo porque tá encardido, a sujeira tá há muito tempo aqui. E aí eu falei com ele, aí eu vim, peguei uma esponja, peguei um produto de limpeza e na mesma hora ele passou e limpou, ficou limpinho. E aí eu falei com ele, amor, bota na sua cabeça, não tem sujeira que não tem um produtinho de limpeza que vai limpar. Falei brincando com ele, na mesma hora o Espírito Santo falou comigo, da mesma forma com vocês. Não tem sujeira que esteja em vocês, não tem pecado que o sangue de Jesus não possa lavar, não possa salvar, não possa libertar. E eu falei, Senhor, meu Deus, que profundo, é verdade, isso é verdade. Por mais que muitas vezes a nossa mente ou as pessoas, ou até mesmo opressões que a gente tem, que a gente esteja vivendo, né, nos acusando de coisas que a gente faz, que a gente luta para tentar melhorar, ora, jejua, busca, mas quando a gente vê, a gente cai nos mesmos pecados, muitas vezes, né, a gente fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir me libertar disso. Eu nunca vou conseguir mudar, nunca vou conseguir ter minha vida transformada nessa área. E vai sempre ficando, vai mudando outras áreas, mas uma hora aquela sujeirinha sempre vem à tona, porque ela ainda tá lá, né? E aí foi muito profundo, e o Espírito Santo falou, ele falou assim, né? Sempre vai ter para toda sujeirinha que tiver em vocês, para tudo aquilo que tiver, sabe, que o inferno disser para vocês que não tem perdão, que não tem transformação, sabe, que nada pode mudar essa realidade na vida de vocês, o sangue de Jesus é poderoso para fazer. E aí eu comecei a fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que eu vinha me acusando, né? E acredito que essa voz que muitas vezes a minha mente fica me acusando não é a voz do Espírito Santo. Eu creio que ele não fala como acusação, ele nos mostra para que a gente seja transformado, mas a acusação ela vem diretamente do acusador. Então, eu comecei a refletir, a fazer um exercício assim sobre áreas que eu preciso muito, né, que a luz do Senhor entre e que me mostre onde tem essas sujeiras. E é desafiador, gente. Eu desafio vocês a fazerem isso, né? Começa a falar para o Espírito Santo joga luz onde está sujo, onde está encardido, onde está com aquela sujeira, sabe, aquele pecado que parece que já quer virar de estimação, mas ele já está repreendido em nome de Jesus. Sabe, tudo onde tá na nossa vida que a gente vai achando, não, isso não tem jeito, deixa, sabe, eu vou mudando outras áreas, isso daqui a pouco não vai nem fazer diferença. Faz sim, porque o Espírito Santo, onde chega a luz do Senhor, as trevas e sujeira tem que sair, né, e a gente não pode deixar, fazer com que o Espírito Santo não pode fluir, né, com as águas que jorram direto do trono, onde tem entulho, onde tá sujo, precisa ser limpo. Então, pede ao Senhor para te mostrar. E quando você, e eu já te aviso, quando você começar a orar sobre isso, aí que vai começar a luta, aí que vai acontecer mais ainda, aí que vai ficar mais desafiador. Mas é justamente porque essa libertação é necessária na nossa vida, né? Eu tava olhando, né, esses dias o meu marido foi comprar um remédio para minha sogra e ele precisou ir e vir na farmácia, e nisso eu fiquei no carro e eu creio que o Senhor providenciou aquele momento, ele preparou. Eu fiquei olhando uma mulher em situação de rua que eu sempre vejo, todo dia eu a vejo, né? E nesse processo eu fiquei vendo, ela carrega muitas bolsas, gente, são muitas bolsas, muitos entulhos que ela vai botando no ombro, e tem cabo de vassoura com mais coisas pesadas que ela vai arrastando. É muito, muito, muito peso. E ela é baixinha, sabe? E todo dia de manhã, uma padaria próxima dá café da manhã pra ela. E ela fica assim na mesma calçada, porém numa distância um pouquinho longe. E todo dia, quando ela vai lá pegar o café da manhã dela, ela vai se arrastando com esse monte de entulho. E aí eu fiquei olhando, ela bota com uma força num ombro, uma no outro, aí dá uns 10 passos,
bota no chão, volta, pega as outras restantes da bolsa, aí faz o mesmo processo. Descansa, aí vai. E nisso ela vai carregando esse peso, esse entulho com ela, sabe? Que é tão... O que tem naquilo ali? Sinceramente, ela nem sabe o que tem. É tanto saco amarrado, é tanto lixo, mas é tanto peso, que você pode ver no sol. Quando a gente passa vendo o sol na chuva, ela tá sempre com aquilo tudo fechado, ou seja, não tem nada ali que vá agregar algo bom a ela. Só tem entulho. Em algum momento, quando ela começou a guardar, ela até poderia achar assim, olha, isso aqui é lixo, é velho, não foi comprado, ela adquiriu de alguma forma, assim, conforme alguém descartou. E aí foi entrando. Só que aquele entulho tá entulhando tanto a vida dela que, assim, foi tão profundo que eu falei, Senhor, como ela tá perdendo tempo carregando tanto peso, né? Até para chegar até ali, logo na mesma reta que ela tá, para poder receber uma bênção que ela recebe todo dia de manhã com o café da manhã, sabe? E ela fica, né, murmurando, conversando, né? Até porque a gente, né, não foi criado para solidão. Então, infelizmente, apesar dela estar no meio da sociedade, ela vive de uma maneira que ela não tem pessoas para conversar. Então, ela tá conversando o tempo todo sozinha e fica falando mal, murmurando, reclamando, fica xingando, sabe? Falando o nome de uma mulher. E a gente vê o que o entulho traz para nossa vida. Aquilo foi tão profundo que às vezes a gente começa com uma sujeirinha, sabe? É uma sujeirinha simples, muito simples, uma pequena sujeirinha assim, é só uma mentirinha, só pra não criar um problema. É só uma fofoquinha, é só uma mentirinha, é só um videozinho, algo. Não, isso nem chega a ser uma pornografia. É só uma olhadinha. Isso não é uma traição. São pequenas sujeirinhas, sabe? Uma resposta numa mensagem que você recebe, que por acaso vai desenvolvendo algo a mais. Uma olhadinha, sabe? Numa rede social com um olhar diferenciado. São tantas raposinhas que vêm minar as flores que o Senhor tem plantado na nossa vida. Então, assim, eu desafio você hoje a fazer essa autoanálise e vai buscando, falando, Senhor, onde precisa ser jogado luz? Sabe? Me ajuda, porque por mais que eu sinta essa acusação de que eu nunca vou conseguir ser liberto disso, aqui no livro de 1 João, na 1 João 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, assim, não tem nada que Jesus não possa nos purificar. O preço de Jesus, o preço do sangue de Jesus foi muito alto naquela cruz. Então, o inferno ele vai sempre querer nos acusar de que a gente não é capaz, de que a gente não merece, mas realmente a gente não merece, nunca vai fazer nada que mereça o que Jesus fez por nós, porque é graça, é favor imerecido. Mas a gente tem que honrar o sacrifício de Jesus todo dia, buscando essa melhora. E não tem outra forma da gente melhorar pedindo que o Espírito Santo venha e entre com a luz dele onde está escuro. Porque eu só vim conseguir enxergar aquela sujeira no alto do meu chuveiro quando eu acendi as luzes para que ele pudesse mexer na fiação, né? E quando eu parei de frente e olhei. Então, que a gente consiga parar, olhar para dentro de nós e falar, Senhor, onde tem entulho? Joga uma luz aqui para que eu possa ver. Vai de vez em quando, é bom a gente pega, vai dando aquela analisada na nossa vida, sabe? Se eu gosto de fazer isso no final, todo dia, sabe? No final do dia, falando, poxa, Senhor, consegui vencer isso hoje. Poxa, mas isso aqui eu não consegui. E aí quando bate aquele desânimo, mas amanhã é mais um dia, amanhã eu vou conseguir. Se todo dia a gente conseguir fazer essa análise, por mais que assim, a acusação venha, justamente nisso que a gente está buscando a nossa melhora, isso é fato, não é só comigo, não é só com você, não somos só nós privilegiados, todo mundo é assim. Onde a gente quer jogar luz, a gente vai ser afrontado. E amém, o sangue de Jesus é poderoso para nos livrar de tudo isso. A gente só precisa fazer a nossa parte em confiar no Senhor. Eu gostaria de deixar também, né, para a meditação de vocês, 2 versículos que estão aqui, que falou muito comigo, conforme o Senhor me trouxe esses versículos, conforme eu ia olhando essa mulher, o peso que ela carrega diariamente, né, todo dia, que estão em Isaías 10, versículo 27, que diz: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço,
e o jugo será despedaçado por causa da unção. Essa unção que despedaça todo o jugo é a ação que o Espírito Santo tem, o poder de só ele transformar tudo aquilo que é peso, tudo aquilo que é mal, que prende a gente ao pecado, sabe? Não adianta, que não vai ser a gente com a nossa própria força, não é? É só o Espírito Santo com essa unção, quando ele vê que a gente tem a vontade, a gente quer, sabe? Independente da circunstância que a gente está vivendo, se a gente clamar o nome de Jesus, falar, Senhor, há poder no nome e no sangue de Jesus, o sangue de Jesus é poderoso, a unção que vem do alto, ela despedaça todo esse jugo, esse peso que nos prende ao pecado, entende? E em Mateus 11, no 28 diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, é isso. Vamos lançar sobre o Senhor, sabe, todas as nossas aflições, tudo aquilo que tem nos oprimido, tudo aquilo que tem nos acusado, tudo aquilo que faz com que a gente queira esconder, porque a gente pode até esconder das pessoas, mas não tem nada que a gente esconda do Senhor, porque o Senhor sabe tudo. Por isso que quando Ele vê que o nosso coração está inclinado para buscar essa melhora, essa transformação, Ele faz. O Senhor só quer que a gente vá até Ele. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Não é quando assim, Ele, do nada, isso vai acontecer, não, vinde a mim. Precisa de uma atitude nossa. Vamos até Ele, então Ele vai nos aliviar. Sabe? Ele está do nosso lado, ele está querendo, ele quer o tempo todo fazer isso por nós, só que muitas vezes a gente está fechado, porque a gente não tem fé suficiente, porque a gente não crê. E é difícil, é muito difícil, mas pede ao Senhor que Ele pode fazer. Ele faz por nós quando a gente acha que a gente é fraco, mas é quando a gente se sente fraco que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. O Senhor coloca em nós a força dEle, e a força vem de onde a gente menos espera. Então, lança sobre Ele, faz essa análise na sua vida, Senhor, o que eu preciso? O que hoje está sendo, sabe, uma pedra de tropeço na minha vida? O que está entulhado, que o Senhor precisa lavar, que eu preciso confessar, que eu preciso libertar, para que o Senhor possa me ajudar a ter a minha vida transformada. Lança tudo aos pés de Jesus, porque só Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu espero que essa palavra fale ao seu coração, ela falou muito ao meu. Tem me ajudado, tem me trabalhado muito em mim sobre essa questão de lançar pesos, né? Coisas que muitas vezes a gente quer guardar pra gente. E eu espero que fale com você. Se ela falar, eu peço que você compartilhe, que você curta essa mensagem para que ela possa ganhar relevância e outras pessoas sejam alcançadas também por ela. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus.